Card de apresentação do projeto. Fundo que simula um papel antigo. Na parte superior da imagem, texto diz: Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo apresentam. Ao centro da imagem, texto diz: de Rafael Cal, dirigido por Zeca Novaes, com Gabriele Rangel. Às margens, com o desenho de uma tira de papel em formato de pergaminho. Em volta destas informações, encontram-se recortes de folhas de jornal e umas flores vermelhas. Na parte inferior da imagem encontra-se a barra de realização do projeto. Alguns cortes de vídeos mostram os figurinos vestidos em manequins. O primeiro figurino mostra uma roupa de soldado, com um chapéu e uma camisa azul com listras verticais. Depois, um vestido vermelho com um cinto amarelo. Depois, uma camisa feminina com gola V, estampa quadriculada com tons de azul e branco. Também é exibida uma roupa indígena, um tecido branco que cobre o manequim e um colar feito de penas coloridas. Por fim, mostra um baú cheio de materiais cênicos. Alguns cortes de vídeos mostram a atriz Gabriele Rangel se preparando no camarim antes de entrar em cena. Esse espetáculo foi escrito como parte de um processo de pesquisa sobre a participação popular em momentos da história brasileira, em momentos importantes, momentos de destaque da história brasileira. E nesse caso específico, a gente trata sobre mulheres ligadas a lutas por direitos, a lutas pela liberdade. Essa é uma peça que trata de tempos muito distintos, vai ao passado colonial brasileiro, fala depois sobre o século XIX e também sobre o século XX, para propor um olhar sobre o passado a partir da história, mas a partir da dramaturgia também, a partir da arte, nesse caso, né, como uma maneira de desenvolvimento da consciência crítica sobre a história brasileira, de pensar o Brasil de uma maneira mais ampla e plural, que possa contemplar também grupos que historicamente foram marginalizados. Um escritor alemão, dramaturgo e poeta, escreveu um texto chamado Perguntas de um Trabalhador que Lê, que é mais ou menos assim, ó. Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas? Nos livros estão os nomes dos reis. Os reis carregaram pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída? Quem a reconstruíra sempre? Em que casa da Dourada Lima viviam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho. César ocupou a Gália. Não estava com ele nem mesmo um cozinheiro. Filipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou. Foi o único a chorar. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Tantas questões. E eu tenho uma. Uma coisa que o Brecht não perguntou nesse poema, mas que fica na minha cabeça. E aproveito o poema dele para perguntar. Não tinha nenhuma mulher? Havia uma mulher. Uma mulher indígena. Uma mulher indígena que nasceu no Brasil antes mesmo de existir Brasil. E que lutou, tá? Ela era boa no arco e flecha. Muito boa. Do nome dela, não se tem registro. Quer dizer, tem sim. Quer dizer, mais ou menos. Conhecemos um nome. Claro, nome de batismo, dado por aqueles que é batizado. Clara Camarão. Mulher,
indígena e potiguar, nascida bem no Nordeste do que hoje a gente conhece como Brasil, onde hoje em dia fica o Rio Grande do Norte. Conhece? Pois é. Não se sabe exatamente onde nasceu ou onde morreu, mas a partir desse ponto, a gente já consegue se situar nessa história. Por que eu estou falando dos potiguar? Acontece que os potiguar teriam um papel decisivo para os portugueses lá no século XVII. Na verdade, um papel decisivo para os rumos do que viria a ser a história do Brasil como um todo. Eu vou explicar. Naquela época, o Brasil ainda era colônia de Portugal. E Portugal vivia um momento complicado. Era governado por um rei espanhol. Mas, sinceramente, nem vamos entrar nessa de rei espanhol, porque essa história já é complicada o suficiente sem rei espanhol. Eu vou pular o rei espanhol. Então, o Brasil, essa colônia portuguesa na América, é então invadido pelos holandeses. Os holandeses tinham muito interesse no Brasil. Os interesses da burguesia holandesa tinham tudo a ver com o Nordeste brasileiro, o negócio açucareiro e os lucros que eles poderiam obter a partir da produção de açúcar aqui no Brasil, e então levar esse produto para ser vendido lá na Europa. Mas vou pular essa parte de quem invadiu e quem não invadiu para ir ao que realmente importa. Depois de tentar por anos e não conseguir, e tentar novamente, os holandeses dominaram por anos uma boa parte do Nordeste brasileiro. Isso é o que vocês devem ter aprendido aqui na escola como Brasil holandês. Não? Galera, essa parte que vocês fazem que sim com a cabeça para a professora de história ficar feliz com vocês. Então, continuando, né? A partir desse ponto, uma parte dos nativos, por algum motivo que fez sentido para eles, decidiu se aliar aos holandeses, enquanto outra parte decidiu se aliar a Portugal. E é aí que entra o que eu te falei. Os potiguar teriam um papel decisivo para os portugueses e para os rumos do que viria a ser a história do Brasil mais tarde. Na luta contra os holandeses, um indígena ficou bastante conhecido: Felipe Camarão. Estão lembrando de alguma coisa? Sim. De quê? Da Clara. O Felipe era marido dela. E os dois foram batizados já adultos, com o mesmo nome. Isso na história colonial é um símbolo dessa proximidade com Portugal. Felipe, então, se tornaria uma figura importantíssima na luta de expulsão contra os holandeses. E vale lembrar que as batalhas desse domínio fazem parte da própria ideia do que viria a ser o Brasil mais tarde, da luta contra um inimigo estrangeiro e do que se pode construir a partir disso. Mas não vamos entrar nessa de quem é o inimigo, ou quem é o estrangeiro, ou então quem é o inimigo estrangeiro. Porque eu vim aqui é para falar da Clara. A Clara era boa no arco e flecha. Muito boa. Guerreira. Lutou contra os holandeses. Mas lutou sozinha? Na luta contra os holandeses, tem as mulheres do Tejuco-Pato. Mulheres de uma vila onde hoje fica Pernambuco também lutaram contra os holandeses naquela mesma época. E aí eu me pego pensando naquele poema que vocês escutaram no começo. Os holandeses foram expulsos do Brasil. Mas quem é que expulsou? A Clara estava na luta. Mas ela estava sozinha. Não havia uma mulher. Não havia uma indígena. Havia muitas mulheres, muitas indígenas. Eram muitas claras. Ela era mesmo bárbara. Bárbara de Alencar. Nasceu em Exu, sertão de Pernambuco. Viveu no Crato, interior do Ceará. Morreu no Piauí. Mulher, mãe e revolucionária. E apesar de tudo isso, uma ilustre desconhecida no Brasil. Nasceu em 1760 e... Sinceramente, vamos voltar lá do início, quando ela nasceu, que não tem necessidade, né? Vou resumir. Nasceu no século XVIII, mas
Mas a história começa mesmo a esquentar no início do 19. Em 1808 chega ao Rio de Janeiro a corte portuguesa, com Dom João, Carlota Joaquina e mais um monte de gente vinda de Portugal. E a partir desse ponto, parece que as coisas por aqui começam a acelerar. Um monte de obras, construções, bibliotecas, jardim botânico, mais obras. Mas tem um outro lado dessa história. Com Dom João governando do Rio, o Nordeste reclama. É tudo pro Rio. É tudo pra corte. Bárbara ficou viúva cedo e criou 5 filhos sozinha. 2 deles ficaram mais conhecidos na história do Brasil: José e Tristão. E quando os 2 ainda eram jovens, Bárbara mandou os 2 para estudar em Pernambuco. E Pernambuco era o fim. As ideias revolucionárias que tomavam conta dos Estados Unidos e da Europa também circulavam lá no Brasil. Liberdade, igualdade, fraternidade. Não, pera. Esse era da França. Quer dizer, aqui também tinha liberdade, igualdade, fraternidade, revolução, república. As ideias que os filhos de Bárbara tanto escutavam falar estavam finalmente se espalhando aqui no Brasil. E a partir desse ponto, explode a Revolução de 1817. O filho de Bárbara, o que eu falei, José Martiniano, chega ao prato para espalhar a Revolução. Eles estavam fazendo história, tomaram a cidade, o poder, tropas se levantaram contra o governo português estabelecido no Rio de Janeiro. Mas durou pouco. A Revolução fracassou. E Bárbara teve que fugir. Acabou sendo capturada. Tomaram tudo dela. Foi humilhada e presa, foi mandada para Recife e depois para Salvador. Bárbara era nesse momento uma presa política da Revolução de 1817. Há quem diga que ela tenha sido a primeira presa política da história do Brasil. Mas a história dela não acaba aqui. Em 1820, Bárbara é anistiada e ela volta para o Crato para pegar de volta tudo que era dela. Bárbara ficou viúva cedo, criou 5 filhos sozinha, foi presa, fez uma revolução, tomaram tudo dela. Quer dizer, tomaram quase tudo. Porque as ideias revolucionárias vindas da Europa estavam se espalhando por aqui de novo. Em 1824, logo após a independência, Pernambuco se insurgia novamente. A luta dessa vez era contra o governo imperial. Frei Caneca e outros rebeldes organizaram um novo levante. Afinal, naquele ponto, a gente havia conquistado a independência. Mas que independência era aquela? Agora são mostrados alguns cortes de vídeos da apresentação na Escola Municipal Vereador Antônio Duarte, em Vila Cortes, em Tanguá. Data: dia 1º de julho. Intérprete de Libras fica à esquerda da atriz, traduzindo suas falas. Ângulo de visão muda e podemos ver uma plateia cheia de alunos. A atriz caminha pelo espaço segurando uma espécie de pergaminho. Ela o abre e lê. Mais uma vez, ângulo de visão muda para a plateia cheia de alunos. Agora o local da apresentação muda para o Espaço Cultural Lona, na Lua Tanguá, no dia 7 de agosto. O vídeo acelerado mostra a chegada dos alunos no espaço. Sentam-se nas cadeiras e a apresentação começa. Intérprete de Libras está à direita. A atriz abre um leque preto e começa a caminhar pelo espaço se abanando. Ângulo
ângulo de visão muda e a atriz prende o cabelo e em seguida pega o chapéu de soldado e o veste. O local da apresentação agora é o Lona na Lua de Rio Bonito, também no dia 7 de agosto. A atriz caminha e segura o chapéu apontando para ele. Aponta para o figurino que retrata a indígena, intérprete de Libras à direita. Corta para uma cena em que ela segura duas bandeiras. Na mão direita, segura a bandeira de Portugal e na esquerda, a bandeira da Holanda. Nos próximos minutos, serão exibidos alguns cortes de vídeos da oficina de teatro nos locais das apresentações. É feita uma grande roda com os alunos e professores presentes. Professoras sorriem e se abraçam. Alunos participam e entram na roda. Alunos interpretam dois jogadores de basquete. Os colegas ao redor aplaudem. A atriz explica aos alunos participantes como eles irão montar as cenas. As alunas começam a interpretar. Colegas ao fundo aplaudem. Outro grupo de alunas se propõem a participar. Agora a oficina de teatro é no espaço Lona na Lua. Alunas participantes sorriem. Agora outros alunos participam do exercício de teatro. Duas mulheres também participam. São aplaudidas. Por fim, o local agora é o Lona na Lua de Rio Bonito. Os alunos participam da oficina de teatro. Fazem alongamento e aquecimento. Alunas interpretam pessoas com o pé machucado. Por fim, mais alguns participantes se propõem a entrar para o meio da roda. Duas mulheres interpretam pessoas que parecem eufóricas. Todos aplaudem. Esse projeto traz um monólogo com um texto que retrata a história de mulheres que sempre estiveram às margens da história. Mulheres que lutaram, que acreditaram, que insistiram e que fizeram de fato história. Então, esse monólogo é uma celebração a essas histórias e é uma alegria poder participar e contar, passar adiante mais sobre a vida dessas mulheres, sobre suas realizações, sobre suas lutas. Eu achei o espetáculo muito legal. A parte que eu mais gostei foi a que ela interpretou o soldado, né? E
Tipo, a oficina é muito especial e muito importante. A parte que eu mais gostei do espetáculo foi quando ela estava falando da mulher que foi pra guerra. Eu achei muito legal e a oficina que teve aqui também foi muito boa. Eu achei o espetáculo muito bom, a oficina de teatro desenvolve muito o conhecimento da gente. A gente perde a vergonha, a gente perde a timidez e proporciona várias coisas pra gente. Eu achei a peça uma coisa muito legal, porque eu acho que foi uma forma bem didática da gente aprender sobre a história e sobre as mulheres que participaram dela. A importância que a arte tem dentro do mundo acadêmico, escolar, é imensa, né? Então eu acho assim, para eles, no caso, que foi o curso normal, é de uma importância enorme. Primeiro que eles estão saindo dessa mesmice da sala de aula, vendo um outro mundo, né? Uma outra perspectiva. E a gente agora eu vou explorar isso como professora, né? E agradecer a vocês por essa enorme surpresa que nós tivemos aqui na escola, que foi maravilhoso. Tenho certeza que todos adoraram, tá? Só agradecer mesmo. A importância é imensa. A arte dentro do mundo de cada uma, as pessoas não têm importância com a importância que a arte tem no mundo, né? Tanto para a pessoa que está estudando, como a pessoa comum do dia a dia. Eu fiquei encantada com a apresentação, porque foi a oportunidade deles viverem a história, né? Porque a gente ensina, eu como professora de história, eu ensino a história, a gente troca, eu trago para eles um pouco da história, né? Não só do Brasil, mas, né, na história geral, mas quando eles têm a oportunidade de vivenciar, aí faz todo sentido. E eu pude perceber, assim, no comportamento daqueles que estavam aqui prestando atenção, de como que eles estavam encantados, porque a gente se transporta, né, realmente para a história. E aí foi uma oportunidade maravilhosa. Fim da audiodescrição.